Muito bem. Então, gente, agradecer a presença de todos e todas, mas sobretudo da Dalene Ferreira. A Dalene é doutoranda em Direito pela La Salle, Rio Grande do Sul. É o tema da tese, a descriminalização do aborto. A Dalene já fez mestrado na Ritter. É um negócio, a boquinha da água. Gente, só. Deixa eu desativar o som. Ah, e segue, na realidade, parte das pesquisas desenvolvidas no mestrado e, recentemente, fez estágio de pesquisa na Universidade Católica de Bogotá, que é um dos países que operou a descriminalização via judicial do aborto. Então, isso também move o título da palestra, junto com o objeto da tese da Dalene. Então, Ada, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade de tempo. É muito bom. Né? Desde o início do semestre, eu falei com os alunos que nós teríamos essa fala sobre essa temática. Né? O interesse foi imediato de vários alunos, várias alunas que pesquisam relações de direito penal e gênero. Então, estamos ansiosos em te ouvir. Obrigadão. Obrigada, professor Saulo, pelo convite. É sempre um prazer poder participar, né, das tuas aulas, enfim, e mostrar esse trabalho que foi iniciado sob a tua orientação e agora também já está tomando novos rumos, e até novos rumos depois desse período que eu passei em Bogotá. A gente ainda está fazendo alguns ajustes no projeto, e eu preparei essa aula mais introdutória num primeiro momento. Vou demonstrar o panorama no Brasil e os artigos que criminalizam o aborto no Brasil, né, no direito, no Código Penal, e as permissões, né, as normas que permitem o aborto legal no Brasil. Vou passando, então, cada um dos artigos e vou fazendo os comentários a partir deles. Depois, no segundo momento, vou fazer um panorama muito geral assim, sobre o aborto na América Latina, os países que criminalizam completamente, que nenhuma hipótese é aceita, né, aceita o aborto legal, os países que aceitam, né, o aborto sob algumas exceções, alguns que legalizaram e outros que descriminalizaram, que é o caso da Colômbia, onde eu já passei 3 meses fazendo uma pesquisa de campo. E aí eu vou, então, demonstrar como se deu esse processo de descriminalização na Colômbia, que é onde eu estou tendo um maior contato nesse momento. Vou mostrar as sentenças judiciais que primeiro permitiu 3 possibilidades de aborto legal e depois descriminalizou até a 24ª semana de gestação. E vou demonstrar assim as primeiras percepções que eu tive dentro do contexto social, né, da cidade de Bogotá, principalmente, foi onde eu estive, e dos contatos que eu tive com os movimentos sociais, movimentos feministas, de direitos humanos, de direitos reprodutivos, que se reuniram e se organizaram para, então, propor a ação, né, para descriminalizar o aborto, que foi, então, deferido pela Corte Constitucional da Colômbia. Então, acho que pode passar para o primeiro, Sala, por favor. O crime de aborto, né, no Código Penal brasileiro, ele está no capítulo 1º do título 1 do Código Penal, em que vai listar, então, os crimes contra a vida. Além do crime de aborto, né, esse título também prevê outros delitos, que são o crime de homicídio, no artigo 121, o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio, o artigo 122, o infanticídio,
que poderia decorrer, então, de um aborto, mas não é o caso da gente tratar aqui, que seria, então, o artigo 123, e o crime de aborto, que está previsto, então, nos artigos 124 ao artigo 128. Os 4 primeiros artigos, então, vão dizer quais são as criminalizações da prática do aborto, e o artigo 128, então, vai dizer quais são as situações em que a prática é, então, permitida e legalizada no país. Pode passar, por favor. Eu acho que é importante dizer também que todos esses crimes, antes de entrar no artigo 124, todos os crimes que são os crimes contra a vida, com exceção do crime de homicídio, que admite a forma culposa, então vai sempre depender do dolo, né, da intenção de provocar aquele resultado. Então, por integrar esse capítulo do Código Penal, o bem jurídico tutelado nesse delito, nesse tipo penal do aborto, é a vida humana. E, nesse caso, é uma vida humana intrauterina, né, que tem perspectiva de se tornar uma vida humana. Então, nesse caso, o Código Penal está tutelando uma vida em formação, né, que ainda está em formação, independentemente do potencial de vida que ela ainda possa ter, já que possui, então, né, uma expectativa, que é isso que sempre batem muito na tecla, né? Tem o debate sobre o início da vida intrauterina. A gente nem vai entrar nesse ponto, porque isso daria uma outra aula, são questões muito mais complexas, mas aqui eu acho que vai ficar bem claro que os critérios, os requisitos, enfim, vai muito além do direito à vida e do início dessa vida, né, dessa perspectiva de vida. Então, o crime do aborto, então, ele tentado, ele pode ser, existe o crime de aborto tentado, e ele acontece, então, quando o agente pode ser a gestante ou pode ser um terceiro, e esse terceiro pode agir sob o consentimento dessa gestante ou não, existe também a possibilidade dela não consentir com essa prática. Pode acontecer, então, quando houver algum caso que, dentro desse caminho, né, para se praticar o crime de aborto, algo dê errado, que é chamado iter criminis, né? Por exemplo, né, interrompe a prática ou o ato que se pretende praticar por circunstâncias alheias àquilo que tu está fazendo naquele momento. Por exemplo, então, o caso de ingestão de substâncias abortivas e que não tem eficácia e que acaba, então, não provocando o aborto, mas, de alguma forma, expulsa aquele feto do ventre com vida e esse feto sobrevive. Então, esse é um caso de aborto tentado, né? No caso desse aborto, desse feto, ele ser expulso do útero e a morte acontecer fora do útero e do corpo da gestante, em decorrência, né, dessa prática, desse ato de praticar o aborto, a conduta, então, vai ser tipificada como crime de aborto e não de homicídio, porque isso se deu por conta de uma prática abortiva, de uma tentativa de praticar o ato do aborto. Uma coisa que eu acho que eu não falei, todas essas leis e todas essas normas que a gente vai falando, as pesquisas que vão sendo feitas, sempre são direcionadas às pessoas gestantes, né? Muitas vezes a gente acaba falando em mulheres, porque as mulheres cis são realmente as pessoas que mais gestam e que estão encabeçando esse movimento de defesa do direito ao aborto. Mas isso também engloba outras pessoas que podem gestar, né? Homens trans, não binários, né? Pessoas transmasculinas, enfim, as pessoas que possuem útero, né? Que podem gestar,
estão todas englobadas em todas essas pesquisas, na lei, de uma forma geral, mas a gente acaba aqui utilizando o termo mulher, gestante, porque de fato são elas, né, as mulheres cis, que acabam então encabeçando, protagonizando essa luta pelo direito ao aborto. Então, artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, com uma pena de detenção de 1 a 3 anos, né, de detenção. O que prevê esse artigo? São as duas formas de aborto criminoso, em que o sujeito ativo do crime é a própria gestante, é aquele crime de mão própria, né? Provoca o aborto em si mesma, a primeira parte do artigo, né, diz sobre essa possibilidade da mulher provocar o aborto em si própria, ou de consentir que uma outra pessoa, um terceiro, provoque o aborto. Então, essa primeira parte que trata do autoaborto é um crime um crime próprio que não pode ser cometido, então, por outra pessoa, a não ser a própria gestante. E nessa segunda parte, então, a punição está na conduta da gestante, né? O 124 vai atuar na conduta da gestante, enquanto o terceiro que praticou o ato com o consentimento dessa gestante vai responder pelo artigo 126, que a gente vai ver mais a seguir. Mas existem algumas linhas de pensamento que dizem que, por se tratar de um crime próprio e de um crime único, as pessoas que estavam atuando, né, nesse ato, que seria a gestante e esse terceiro, deveriam responder da mesma forma pelo crime. Mas aqui o Código Penal entende, então, que a gestante, né, a pessoa que permitiu o aborto, vai responder, então, pelo 124, e a pessoa que praticou o terceiro vai responder pelo artigo 126, que tem uma pena um pouco maior do que essa de 1 a 3 anos de detenção. Esse aborto autoprovocado ou aborto consentido é a prática mais comum, né, do crime de aborto. Embora a gente possa pesquisar nos tribunais, a gente não encontra um número muito significativo de casos de aborto, né, de mulheres sendo processadas por conta do aborto. Alguns casos são encontrados de equipes médicas que acabam, então, denunciando essas mulheres quando procuram o sistema de saúde por alguma complicação, né, por ter feito o aborto de maneira ilegal, clandestina. E uma norma técnica, então, acabou por recomendar e não permitir mais que essas equipes médicas, então, façam essas denúncias para manterem a autonomia, enfim, dessa mulher. E, por conta disso, não se tem muitos registros de casos de aborto, né, de processos judiciais de casos de aborto. Existe a Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA, que foi desenvolvida por pesquisadores da UNB, encabeçada pela professora Débora Diniz, que mostra, então, que muitas mulheres... o aborto, na verdade, é uma prática muito comum na vida reprodutiva, de idade reprodutiva dessas mulheres, né? Mulheres de 18 até 40 e poucos anos, então, costumam fazer esse procedimento, ou se não fizeram, já pensaram, já buscaram fazer, mas não fizeram por outras questões que decorrem de questões morais, religiosas, até mesmo políticas do sistema penal, o medo, o receio de serem, né, detidas, enfim. Mas é uma prática muito comum de que mulheres procurem fazer esse serviço, independentemente de ser legalizado, descriminalizado ou não, o que mostra, então, que o direito penal acaba por não cumprir a função dele, né, de prevenir, de prevenção do cometimento desse crime. Não existem dados oficiais, né? Por isso que eu citei o PNA,
O PNA, né, Pesquisa Nacional do Aborto, foi feito por pesquisadores da UNB, através de um questionário, então, em uma cidade, né, uma região de zona urbana, com 2.000 mulheres entre 18 e 39 anos, e elas, então, respondiam esse questionário sem se identificar, sem colocar nome, e colocavam, então, numa urna as suas respostas, e a partir disso, então, era feito o levantamento desses dados. Então, não havia identificação, por conta de ser um questionário que se depositava nessa urna, e, além disso, as mulheres, as pessoas, eram mulheres nesse caso, elas se sentiam mais à vontade, né, de colocar ali todas as questões e as informações precisas, né, de terem feito ou não terem feito a prática do aborto. Então, ali que foi ouvido essas 2.000 mulheres, foi detectado, então, né, o dado a partir dessa pesquisa é de que 3 em cada 4 mulheres ou já fez aborto, ou em algum momento pode fazer porque pensa em fazer um aborto caso venha a ter uma gravidez não desejada, uma gravidez indesejada. Então, é um número muito relevante para se manter essa prática descriminalizada, e mesmo sabendo que isso é praticado, né, por mulheres de maneira ilegal, algumas de forma segura, que possuem, então, recursos financeiros para pagar uma clínica, enfim, e mesmo sendo ilegal, é uma forma segura, e aquelas que fazem, então, de forma insegura, que fazem procedimentos que não têm nenhum tipo de controle de saúde, enfim. Então, esse aborto, né, o aborto provocado pela gestante ou consentido pela gestante, é a prática mais comum desse crime, é o tipo de aborto mais comum que se tem notícia, né, desde desses dados da Pesquisa Nacional do Aborto. Pode passar, por favor, Sal. O artigo 125, então, é aquele que o aborto provocado por terceiro, né? O artigo 125 é o aborto, então, que é sem o consentimento da gestante, uma pena de 10 a 3 anos de reclusão. E o 126, então, é o aborto com o consentimento da gestante, uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aplica-se, então, a pena do artigo anterior, que é o 124, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, termos completamente, né, obsoletos para se estar dentro de um código penal, ou sem o consentimento, também é obtido mediante fraude. Tapou ali, eu não consegui ler. Mas, enfim. O que trata, então, o artigo 125? O aborto provocado por uma terceira pessoa, sem o consentimento da gestante, e é a modalidade mais grave que se tem do crime de aborto, porque é um delito que pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa que pratique contra a vontade dessa gestante, né? Então, nesse caso, o bem jurídico tutelado não é só a vida do feto, mas também a integridade física, né, e a vida dessa própria gestante, que não consentiu, afinal de contas, ela não sabia que aquilo iria acontecer e não tinha a intenção de praticar esse aborto. Então, por esse motivo que essa é a pena mais grave, digamos assim, mais elevada quando comparada, então, com os outros artigos 124, 126 e até mesmo a do 127, que é uma majorante. Então, como esse crime, né, do aborto sem o consentimento da gestante não tem o requisito de qualquer tipo de violência, para esse crime, né, não tem esse requisito. Então, tem que ter o não consentimento da gestante para a tipificação do delito. Se a gestante disser que não tinha o consentimento, que não sabia que esse seria o resultado, então é tipificado como o artigo 125. Um ponto interessante que eu acho que é legal assim, de falar aqui nesse artigo é que existe uma diferenciação do crime de lesão corporal do artigo 129,
Porque quando uma pessoa agride intencionalmente uma gestante, né, sabendo que ela está grávida, e agride essa mulher, e essa violência, então, acaba provocando esse aborto, o crime já não é mais de aborto. Aí sim o crime é um crime de lesão corporal, pode ser grave, gravíssimo, enfim, mas é o crime do artigo 129, não mais o 125. E quando uma pessoa agride intencionalmente, essa violência acaba provocando o aborto, o crime, então, também não é de aborto, e aí a lesão corporal gravíssima, que também está prevista no 129, no parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. E aí, nesse caso, o aborto que não era objetivo direto, mas era um resultado previsível, né? Se sabia que a mulher estava grávida, gestante, e mesmo assim praticou essa lesão corporal, sabia que esse resultado, então, poderia vir a acontecer. Então, é o crime de lesão corporal gravíssima do artigo 129. Pode passar, por favor, Salo. 127, então, vai estabelecer as majorantes dos artigos anteriores, artigo 125 e 126, que são provocados por terceiros com ou sem o consentimento da gestante, e mostra, então, que vai estabelecer as causas dos aumentos de pena, nesses casos em que a gestante sofre essas consequências mais graves por causa do aborto. Então, existem duas, né, modalidades. Se em razão desse aborto e os métodos utilizados para provocar esse aborto, a gestante sofrer uma lesão corporal grave, a pena, então, aumenta até 1/3. E se, por essas mesmas causas, né, pelos métodos, pelo tipo de agressão que ela vem sofrer, a gestante morrer, então a pena é dobrada. Nessas duas situações, então, o crime de aborto ele é considerado pré-ter doloso, né? O que quer dizer, então, que a pessoa teve a intenção, teve o dolo de provocar o aborto, mas a lesão grave ou a morte da gestante não era a intenção, mas foi o resultado, né? Então, teve o pré-ter dolo, o dolo e a culpa desse segundo ato. Onde é que eu parei aqui? Tá. Se a intenção também estiver na lesão, né, então, se o agente, né, o sujeito ativo, quiser praticar o aborto e também quiser praticar a lesão nessa gestante, ou a morte dessa gestante, enfim, esse agente, então, vai responder por um concurso impróprio de crimes, que nesse caso vai ser o crime de aborto, ou de lesão grave, no caso de ferimentos, enfim, ou de aborto e homicídio, ou feminicídio, no caso, então, de resultado morte, né, dessa gestante. Essas circunstâncias, então, né, do 127, elas não são classificadas como qualificadoras, porque elas não estão criando um novo tipo de crime, né? Elas são apenas majorantes, e são majorantes específicas para esse crime, não qualificadoras. Então, elas vão apenas aumentar a pena já prevista no artigo original e não criar um novo tipo de crime. Por isso, então, chamadas de majorantes específicas. Eu vou dizer alguma coisa agora que possa parecer bobagem, mas eu já li tanta bobagem que eu acho que é importante deixar isso claro também. O artigo 127 dessas majorantes, ela não vai se aplicar ao artigo 124, porque o artigo 124 é o autoaborto, né? E o Código Penal, o nosso ordenamento jurídico, não pune a autolesão. Então, ele não se aplica ao artigo 124, apenas ao 125 e 126. Isso pode parecer uma bobagem, mas já li alguns casos em que relacionavam o artigo 127 ao 124. Pode passar, por favor, Salo. E aqui no 128, então, é o artigo que vai estabelecer os permissivos legais do aborto. Originalmente, o Código Penal de 1940 permitia dois, né? Tinham dois permissivos legais, que eram, então, o aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aqui também existe uma crítica
porque deveria incluir também um risco de agravamento da saúde, de forma gravíssima dessa gestante, e não se coloca essa questão da saúde, é apenas a vida da gestante. E no segundo inciso, então, é o aborto da gravidez resultante de violência sexual, de incesto, enfim, quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz o seu representante legal. Para além, né, dessas duas, ali tem, embora, né, o Código Penal não cite o permissivo legal do aborto de feto anencefalo, em 2012, o STF decidiu, a partir da DPF 54, que o feto anencefalo, que não tem possibilidade, viabilidade, né, de vida após o parto, também poderia, então, entrar como um permissivo legal de aborto no Brasil. Isso eu vou tratar um pouquinho depois, mas eu vou englobar aqui toda essa explicação. Quando, então, o inciso 1º, que trata do risco de vida da gestante, a lei menciona, né, que o procedimento, então, deve sempre ser feito por médico, né? Nenhum outro profissional de saúde, inclusive. Existe até um movimento de profissionais da enfermagem para que eles possam, talvez, fazer esse procedimento quando não há algum médico que possa fazer, ou que esteja apto, capacitado a fazer, que os enfermeiros, então, possam fazer um procedimento quando não exige um grande grau de complexidade, né, desse procedimento do aborto. Mas, via de regra, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º é apenas quando o médico é quem faz o procedimento, é permitido apenas o médico. Tem uma questão que eu acho interessante de colocar, que existe também uma linha de pensamento que diz que o aborto, quando trata, né, do risco de vida da gestante, poderia, então, permitir a interrupção da gravidez a partir do artigo 24 do CP, que fala do aborto como risco de vida, que poderia, então, permitir a interrupção da gravidez também em caso de risco grave à saúde da gestante, que é o que eu mencionei antes, né? Fala aqui apenas do risco de vida da gestante, mas não fala do risco à saúde da gestante, um risco grave, uma complicação, uma mutilação do corpo dessa mulher, enfim, não trata desse tipo desse tipo penal, enfim, fala apenas, então, de salvar a vida da mulher, e a saúde dela, então, não está englobado nesse artigo, nesse inciso. Então, o artigo 24, que poderia, então, se enquadrar na alternativa, então, de considerar o aborto como não culpável, por inexigibilidade de conduta diversa da gestante, porque queria se salvar ou porque queria proteger a própria vida, a própria saúde, então não poderia se exigir uma conduta diferente daquela que ela teve ou de quem realizou o procedimento, que nesse caso é sempre o médico. No inciso 2º, que trata então, né, das gravidezes resultantes de violência sexual, de estupro, a lógica então é sempre proteger a mulher de um sofrimento ainda maior, né, de levar adiante uma gestação que é fruto de uma violência sexual que ela sofreu. Então, esse inciso determina que não pode obrigar essa gestante, essa pessoa gestante, de levar adiante uma gestação, uma gravidez que foi fruto de um ato de violência no qual ela foi vítima. E aí eu passo, então, para o aborto de feto anencefalo. Pode passar, por favor. Da DPF 54. Eu coloquei um conceito aqui, nos termos mais informais, para a gente ter um acesso mais didático, digamos assim, porque
a literatura médica usa uns termos assim muito específicos da literatura médica, então eu tentei fazer com que isso ficasse um pouco mais informal e mais didático para a gente compreender. Mas a anencefalia, então, ela ocorre quando o tubo neural, e isso seria a calota da cabeça, quando está em formação ainda, quando feto, que vai formar o cérebro e a medula espinhal do bebê, do feto, enfim, não se desenvolve de maneira adequada e deixa o cérebro exposto ao líquido amniótico e impede, então, o desenvolvimento do cérebro. Isso é detectado, isso pode ser identificado já nas primeiras semanas de gravidez. E não existe nenhum tipo de tratamento, não existe nenhum tipo, né, de cura para essa anencefalia. Então, normalmente o feto, ele nasce, né, quando levado essa gestação até o final, ele nasce e vive por segundos, e daí, então, ele, né, morre, não vive. Então, a partir disso, houve um movimento também de alguns países para que esse tipo fosse considerado como um aborto legal. E aí, então, teve a DPF 54, que foi feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, lá em 2004 ainda, é bem antigo. Então, ela ingressou com a ação de descumprimento de preceito fundamental, pedindo que a corte, então, declarasse que não é crime interromper esse tipo de gravidez através da reinterpretação dos artigos do Código Penal sobre aborto, a partir, então, do que prevê a Constituição Federal, né, demonstrando, então, que, nesses casos, obrigar a gestante a levar essa gravidez até o fim seria uma violação de direitos fundamentais. Mas essa DPF vai para além disso, né? O pedido dela, além de querer essa reinterpretação dos artigos do Código Penal conforme a Constituição, ela pede também a autorização do aborto como uma forma de antecipação terapêutica nos casos de anencefalia para proteger a dignidade das mulheres e evitar esse sofrimento maior, né, de levar uma gestação até o fim, sabendo que aquele feto não vai sobreviver, e como uma forma, então, de tortura psicológica. Isso foi uma inovação dentro dessa temática do aborto, de tratar essa antecipação terapêutica como uma forma de tortura psicológica. Esse foi o pedido, então, e foi acatado pelo STF. O STF, então, realmente entendeu isso, que esse prolongamento do sofrimento da mulher, de levar essa gestação até o fim, sabendo que esse feto, esse bebê, não vai sobreviver, pode ser interpretado, então, como uma forma de tortura, e como uma forma de tortura, então, gera responsabilização do Estado. E aí, sim, a partir disso, né, quando botou essa responsabilização do Estado, se entendeu, então, que sim, poderia ser um permissivo legal de antecipação terapêutica, então, do aborto. Eu falei que ele foi ingressado em 2004, mas foi só em 2012 que ele foi julgado e que aí, então, foi aceito e foi, então, incorporado ao nosso Código Penal, embora não esteja lá expressamente, né, como um inciso, mas em todos os artigos tem lá, vide a DPF 54, porque tem, então, essa reinterpretação dos artigos do Código Penal a partir dessa decisão do STF, que é a da DPF de 54. Sobre os artigos do Código Penal, então, acho que a gente encerra, eu não teria mais o que falar, não sei se alguém quer fazer algum comentário, eu posso continuar? Posso? Pode passar, então, por favor, Sara. E aí eu dou início, então, a um panorama de como é o atual cenário do aborto na América Latina, né? E que já adianto assim, que é extremamente desigual. Nós temos muitos países que proíbem totalmente, que proíbem em alguns casos,
que permitem, em alguns casos, que legalizam, que descriminalizam. Então, é muito desigual e são muitas as regulamentações que a gente tem, né, aqui nos países latino-americanos. A gente tem um caso que é muito emblemático e que sempre que a gente fala de um estado, um país que proíbe totalmente, a gente sempre fala em El Salvador, que está ali na América Central, que agora voltou aos noticiários por conta, né, do Trump ter enviado alguns imigrantes, enfim, para as prisões de lá. Então, existe essa visão do recrudescimento do direito penal, né, e das penas que são aplicadas em El Salvador. É um dos países, então, do mundo, um dos poucos países que proíbem totalmente, em qualquer circunstância, e no caso de El Salvador, existem casos de mulheres com abortos espontâneos, que disseram que foram espontâneos e que, mesmo assim, foram denunciadas, foram julgadas e cumprem penas altíssimas de 30 anos de prisão. Então, esse é realmente assim um caso que é emblemático nessa questão de país que proíbe totalmente o aborto. Em contrapartida, a gente tem a Colômbia, que até 2006 proibia qualquer tipo de aborto legal, então não era permitido nenhum tipo de aborto. Em 2006, então, foi ingressada uma ação judicial na Corte Constitucional que permitiu, então, em 3 situações específicas, como na grande maioria dos países aqui da América Latina, que é risco de morte, risco de vida da mulher, malformação do feto, ou resultados de violência sexual, incesto, enfim. Então, nós temos os 2 extremos, atualmente, de restrições e regulamentações do aborto dentro do nosso continente. Então, eu fiz aqui um cenário, assim, e listei quais são os países que proíbem, que permitem, que legalizaram e que descriminalizaram. Então, os que, né, proíbem sem exceções, a gente tem El Salvador, que foi esse que eu falei, que é um absurdo completo, Haiti, Honduras, Nicarágua, República Dominicana, que são países todos aqui da América Central, e o Suriname, que é aqui da América do Sul. Pode passar, por favor. Depois, que é a grande maioria do nosso contexto atual, são os países que proíbem, então, com exceções. O Brasil, então, só antes assim dizer que nenhum deles, embora tenha isso expressamente no seu ordenamento jurídico, definiu um limite de tempo, né, um marco temporal para se fazer essa prática, esse aborto legal. Então, isso vai muito da interpretação da equipe médica, do Poder Judiciário, né, de quem tiver à frente desse processo, ou judicial, ou processo do procedimento mesmo, propriamente dito, no sistema de saúde. Então, o Brasil, né, como a gente já tinha visto ali no artigo 128, em casos de risco de vida da mulher, de malformação fetal e de estupro, violência sexual. A Bolívia apenas em casos de risco de vida para a mulher. O Equador em caso de estupro e risco de vida. Paraguai também apenas quando há risco de vida da mulher. O Peru, quando há risco de vida ou prevenir danos graves e permanentes à saúde da gestante, que é o que a gente reclama aqui no Brasil, que deveria conter essa parte, dizendo que também deveria ser permitido o aborto para prevenir danos permanentes, danos graves, então, à saúde da gestante. E a Venezuela, então, quando há risco de vida da gestante, da mulher. Pode passar, por favor, Sá. Aqui, então, são os países que legalizaram o aborto, e aí eu vou já fazer uma distinção do que é o legalizar e o que é o descriminalizar, né? Porque o legalizar vai além da descriminalização. Descriminalizar, então, é fazer com que a prática deixe de ser crime, ponto.
E a legalização, então, vai fazer com que, além de não ser mais crime, sejam criados regulamentações, leis, enfim, que permitem oficialmente esse aborto, regulamentem a prática do aborto, definindo os momentos, então, em que a gestante vai ter o apoio do Estado, né? Isso, então, é legalizar. O Estado, então, vai regular, vai definir as regras, os prazos, as formas que o aborto, então, vai ser realizado. A Argentina, então, legalizou a prática até 14 semanas de gestação, e 14 semanas dá aproximadamente 4 meses de gestação, apenas com a solicitação da mulher, não precisa de nenhum boletim de ocorrência, nenhum laudo médico, absolutamente nada, apenas com a demonstração da vontade da mulher, e foi aprovada, né, essa lei que legalizou, né, enfim, em dezembro de 2020, é muito recente, essa onda verde que se fala, né, dos movimentos sociais e movimentos feministas da América Latina. A Argentina foi, acho que, o grande precursor desse movimento, que trouxe essa onda, então, de descriminalização, legalização e de debate também sobre rever as políticas públicas e a própria legalização do aborto. A gente tem também a Guiana, até 12 semanas, 3 meses de gestação aproximadamente, também com a solicitação da mulher, e é legalizado desde 95, ou seja, muito antigo. A gente, às vezes, nem tem conhecimento disso, por ser um país pequenininho que está lá, né? E a gente não tem conhecimento disso. Então, são 30 anos, é isso? 2005, 15, 25, 30 anos de legalização do aborto na Guiana. A Guiana Francesa também, até as 12 semanas de gestação, 14, desculpa, e ela segue, então, a legislação francesa, por ser um território da França. Então, até 2022 eram 12 semanas, porque em 2022 a legislação francesa mudou e permitiu, então, que o aborto fosse feito até as 14 semanas de gestação, então a Guiana Francesa também teve essa modificação. E, por fim, o Uruguai, também até 12 semanas, também apenas com o pedido da mulher, a solicitação da gestante, e foi legalizado, então, desde 2012. Também um país precursor na questão da legalização do aborto. E aí, por fim, os países que descriminalizaram. A gente tem o Chile, que acabou descriminalizando até 14 semanas. Antes disso, né, desde agosto de 2017, é isso. Então, antes de 2017, o aborto era totalmente criminalizado no Chile. E a gente está falando de 2017, assim, há muito pouco tempo atrás, menos de 10 anos, muito recente. Então, em 2017, teve essa descriminalização também por pressão de movimentos sociais, e o atual governo do Chile, do Gabriel Boric, ele tem um compromisso, pelo que me parece, ele tem um compromisso de tentar legalizar o aborto no país, enquanto ele estiver nesse mandato, porque ele já fez alguns movimentos para isso, que não passaram do Congresso, mas ele continua nesse debate, né? Então, em 2021, ele propôs um projeto de lei que buscava ampliar, então, a descriminalização até a 14ª semana, foi debatido e rejeitado, então, pela Câmara de Deputados. E, em 2022, houve uma nova tentativa de incluir o direito na Constituição chilena. Esse teve bastante repercussão, mas foi feita, então, uma consulta popular, um referendo popular, e foi rejeitado, ninguém quis, então, essa inclusão do direito de aborto na Constituição. E no ano passado, então, ele disse que vai apresentar um novo projeto para que a Constituição Federal preveja, então, que o aborto não seja mais considerado um crime em qualquer tempo, inclusive, e completamente livre, né, apenas pela solicitação da mulher. Isso seria uma coisa muito progressista, se de fato se confirmar, se concretizar, e me parece que ele tem esse compromisso, né? Então, a gente tem que aguardar.
E aí, por fim, a Colômbia, que é o objeto do meu estudo e que eu tenho um pouco mais de conhecimento de causa, assim, digamos, para falar do procedimento nesse país, que tinha, então, uma legislação totalmente restritiva até 2006, que foi quando um grupo de movimentos feministas de direitos humanos se reuniram e se organizaram para pedir a descriminalização do aborto, mas acabou, então, que eles permitiram em 3 situações específicas, que são as mesmas aqui do Brasil. Risco de vida da mulher, resultado de estupro, violência sexual, incesto, ou de malformação fetal. E, a partir dali, esses movimentos eles continuaram, eles não cessaram. Embora eles tivessem conseguido esses 3 permissivos, eles queriam, de fato, legalizar o aborto no país. Então, em 2022, a Corte Constitucional liberou a sentença... Pode passar para mim, por favor, Sal? Aqui, ó. Essa sentença 355 de 2006, então, foi a que permitiu, né, as 3 possibilidades de aborto legal no país, e a sentença 055 de 2022 descriminalizou até a 24ª semana de gestação, o que dá aproximadamente 6 meses. Por isso que eu disse, assim, a gente tem, na América Latina, os 2 extremos de regulamentação de aborto atualmente. Enquanto o El Salvador penaliza mulheres que tiveram aborto espontâneo, a Colômbia está descriminalizando, permitindo o aborto até 6 meses de gestação. E isso tem uma crítica muito forte socialmente dentro da Colômbia. Claro, isso não é uma coisa que eu posso cravar, porque não é algo que eu tenho como um resultado de pesquisa. Mas durante esse período que eu estive lá e que eu conversei com fontes oficiais, com pessoas que fazem pesquisa, com pessoas dos movimentos feministas de direitos humanos, enfim, mas também com pessoas da sociedade como um todo, os motoristas de Uber, os atendentes da padaria, dos restaurantes que eu ia. Então, a gente acabava falando sobre isso, existe muita controvérsia sobre esse tema. Inclusive, eles nem usam o termo aborto, porque existe um estigma muito forte nesse termo. Eles usam o termo interrupção do aborto, né, interrupção voluntária do embaraço, e aí usa-se, então, a sigla IV. É isso que se fala, não se fala em aborto. Eu era a única pessoa que falava em aborto ali, eles acabam não utilizando esse termo. Então, existe essa questão, essa influência religiosa muito forte na sociedade colombiana. E eu acredito que isso se aproxime um pouco aqui de nós, do Brasil, que não tem uma influência católica tão forte, eu acredito. Hoje a gente tem umas religiões neopentecostais, evangélicas, enfim, mas lá na Colômbia ainda é essa questão católica. Então, as próprias mulheres que gostariam de fazer entram num conflito interno por serem, né, religiosas e por acreditarem que aquilo seja um pecado mortal, fazer um aborto, embora elas quisessem e fosse melhor para a vida delas. Algumas, inclusive, deixam de fazer, algumas fazem, mas ficam nesse sofrimento, né, desse conflito interno. Então, isso entre as mulheres e entre a sociedade de uma maneira geral, né? Porque existe também essa questão de acharem que as 24 semanas é um período muito longo. 6 meses de gestação já tem um feto formado, já é um bebê, já tem sistema nervoso, já tem, né, o corpo formado, enfim. Tem as pessoas que acham isso e tem outras pessoas que entendem que, né, ninguém vai deixar chegar até as 24 semanas de gestação para pedir o aborto. Isso normalmente acontece por algum problema que deu durante esse processo de solicitação do serviço. Então, deixa eu ver aqui que eu coloquei. Tá. Ao longo, então, desses 15 anos de implementação
dessa decisão de 2006, né, 2006 para 2022, ainda aconteciam muitas mortes maternas, muitas mortes decorrentes de abortos ilegais e inseguros, né? Os abortos seguros, via de regra, eles acabam não gerando a morte dessas mulheres, mas os abortos ilegais e inseguros acabam, então, provocando mortes e outras complicações de saúde gravíssimas para essas mulheres. Então, com essa sentença de 2022, se descriminalizou, mas não se legalizou, né? Não existem regulamentações em que todos os ambientes hospitalares, centros de saúde, enfim, tenham que seguir como norma, como diretriz. Cada um faz uma interpretação diferente. E essa é uma grande barreira, né, para se acessar o aborto legal hoje na Colômbia. Embora esteja lá na sentença, não está dentro do Código Penal da Colômbia. Então, pode passar, por favor, Saulo. Eu pesquisei, a partir desses contatos que eu fiz com os movimentos feministas de direitos humanos, existe o movimento La Mesa, La Mesa por la Vida e por la Salud de las Mujeres, que elas fazem, então, todo um levantamento de dados, desde número de abortos até essas complicações e essas barreiras, né, os impedimentos que levam as mulheres, então, a não conseguirem acessar o aborto legal. E aí, eu listei aqui quais seriam essas 6 principais barreiras, que são classificadas, então, mas cada uma isoladamente, mas que elas acabam, então, se interconectando uma com a outra. As barreiras estruturais, então, que é a falta de unidade de saúde devidamente equipada e capacitada, né, para fazer o aborto legal, enfim, e a localização desses centros de saúde. Eu falei que o contexto social da Colômbia é muito parecido, muito próximo, semelhante ao nosso, porque existem, então, os grandes centros urbanos, que é Bogotá, onde eu passei esses 3 meses, e existem também os departamentos, os estados mais isolados, mais retirados. Então, são zonas rurais, são zonas com população indígena, existem os países de fronteira, que existem ainda muitos conflitos armados, que isso também daria uma outra hora de conversa, de violações de direitos das mulheres dentro dessas comunidades que participam desses conflitos armados. Então, é muito heterogêneo. Né? Então, enquanto Bogotá, as mulheres conseguem acessar esse serviço de uma maneira mais tranquila, digamos assim, nesses outros estados não existe sequer um hospital próximo da cidade onde elas residem para que elas possam, então, procurar o serviço de saúde. Então, essa é uma das barreiras estruturais. E a falta de recursos financeiros também, que por não haver regulamentação, então, o Estado não tem essa obrigação, né, esse compromisso de arcar com os custos, né, dessas ofertas de serviços. Embora o serviço de aborto legal ele seja gratuito para todas as mulheres ou pessoas, enfim, ainda falta a implementação de centros de saúde que façam esse serviço de uma maneira capacitada. A segunda barreira, então, seria relacionada ao marco normativo, que seria o tempo de gestação. A implementação inconsistente, é o que elas chamam, porque é a aplicação das normas, né? Porque não está legalizado, não está dentro do código, do ordenamento jurídico colombiano. Então, a aplicação das normas ela vai variar conforme a interpretação, conforme a instituição de saúde, conforme a região em que essa mulher estiver localizada ou reside, enfim, e cria, então, desigualdade no acesso ao serviço de saúde. Como Bogotá tem clínicas, né, como eu falei, tem o estado de Santander, em que as instituições, inclusive, se recusam. Santander, para
gerar aqui um entendimento, é o estado mais católico da Colômbia. Então, ali é o lugar, é o local onde as mulheres têm mais dificuldade de encontrar uma instituição que faça esse serviço. Porque existe, né, o direito à objeção de consciência do médico, do profissional de saúde, mas lá parece que eles também institucionalizaram uma objeção de consciência institucional. Ó, esse hospital aqui não faz esse tipo de serviço. E ponto. E aí a mulher está numa região que não tem muitos recursos de saúde, enfim, do Estado, de uma maneira geral, não consegue acessar o serviço de aborto. Então, essa é uma grande barreira também que se encontra mesmo com o aborto descriminalizado. E a falta de regulamentação clara, que é essa reinterpretação, né, de cada profissional, cada instituição. Pode passar, por favor. As barreiras, então, no sistema de saúde, que é a capacidade limitada dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde, né? Não são todos os profissionais que são capacitados, e alguns ainda que são capacitados, eles se valem da objeção de consciência. Esse eu acho que é das grandes barreiras, a gente enfrenta isso aqui também, nos casos de aborto legal, como nos casos daquela menina que teve a Damares envolvida, né? Lá também tem esse problema, essa barreira de acesso. Então, ela é utilizada como uma forma de demonstrar a insatisfação com essa regulamentação, né? com essa norma, com essa decisão judicial. Então, isso vai tudo refletir em atrasos, né, do serviço de aborto legal dessas mulheres, e aí pode acontecer de ultrapassar o tempo de gestação, que seriam as 24 semanas, e quando ultrapassa essas 24 semanas, vai valer a decisão de 2006. E aí, a partir das 24 semanas, então, são só aqueles 3 permissivos legais, que não são todas as mulheres que se enquadram, né? Algumas simplesmente não querem ter, porque não é o projeto de vida que elas têm para aquele momento, né? Então, a objeção de consciência ela acaba também fazendo com que esses atrasos aconteçam e o acesso, então, ao aborto legal não seja garantido para essas mulheres. E a capacidade limitada e a recusa de serviços, então, através dessa objeção de consciência. A quarta barreira, então, seria para a autogestão do aborto, que seria a desinformação. É muito nítido, assim, que boa parte da população sequer sabe que foi descriminalizado até a 24ª semana. Isso é um fato. Né? Pessoas que não têm muito contato com esse tipo de temática, né? Com essa temática, simplesmente desconhece essa informação, desconhece essa decisão da justiça. Então, não sabe e acaba, então, levando essa gestação ou acaba se submetendo a um aborto ilegal e inseguro por desconhecer a decisão judicial. E a falsa narrativa, que é a circulação, então, de informações incorretas, errôneas, que geram, então, medo, né? Não pode fazer porque tu vai ser denunciada, vai ser detida. Muitas mulheres acreditam nisso, e por não saber, por desconhecer, então acabam também deixando de fazer de forma legal, então se submetendo a abortos ilegais e inseguros. Pode passar, por favor. A barreira de acesso à informação e desinformação, que também se comunica com aquela de autogestão do aborto, porque elas falam da falta de educação sexual, que é essa informação, desde sempre, uma educação sexual desde nova, né? Porque esse é um tipo de problema que atinge meninas, adolescentes, enfim. Não existem programas educativos que informem sobre os direitos e sobre a decisão judicial. E a falsa narrativa, que são, então, a circulação de informações incorretas, de orientações inadequadas, de métodos inseguros, então, que as mulheres acabam tendo que recorrer. E a última barreira, então, seriam as pessoais e interpessoais, que é o estigma social, que
que é muito claro, né? Até o fato de não se utilizar o termo aborto deixa muito claro que existe um estigma muito forte nessa temática, no procedimento em si. Então, existe um julgamento e uma discriminação da própria sociedade, né, da família, dos seus entes, das pessoas próximas do seu convívio e da comunidade como um todo, né, na decisão de abortar. E a violência institucional, que acho também que está bem ligada à objeção de consciência, que aí a mulher, né, se submete, então, a um procedimento com profissionais que não gostariam de fazer, mas vão fazer porque é obrigação e acabam, então, praticando essa violência institucional. E eu acabo por aqui nessa parte das barreiras. Eu deixei aqui os links não, mas são os ícones das entidades que eu pesquiso. Aqui no Brasil, a ANIS, da UNB, e a Nem Presa Nem Morta, que tem bastante dados referente a aborto e como isso está, o processo da DPF 442 está lidando. E esses dois aqui, a Causa Justa e a La Mesa, da Colômbia, que tem os sites deles são muito completos, tem muita informação para quem se interessar e para quem quiser, enfim. Tem bastante coisa lá, tem artigos, tem os dados oficiais, enfim. E o meu e-mail aqui embaixo, caso alguém queira mandar algum questionamento, algum pedido, alguma coisa. Muito obrigada, professor Sal. Acho que deu 1 hora, né? Sim, sim, excelente. Não, muito bom mesmo, Adalene, te ouvir e ver como a pesquisa evoluiu, né? Isso é eu que acompanho desde o início, né? É muito muito bom ver mesmo. Eu só queria, enfim, queria fazer alguns comentários em relação à nossa legislação, né? Depois, logicamente, abrir se algum aluno ou colega tiver alguma questão. Essa questão do aborto para preservar danos à saúde, né? Do ponto de vista dogmático, estrito, nem precisaria, porque seria uma hipótese de estado de necessidade, né? O problema é que os nossos tribunais e a nossa dogmática mesmo não consegue propor um debate que vá um pouco além da limitação legal, né? Eu lembro disso porque o Nelson Hungria, nos comentários, né, lá na década de 40, né, ele dizia que a crítica que se tinha ao artigo 128, né, ele dizia, olha, se forem revogar o artigo 128, que autoriza, né, o aborto para salvar a vida de gestante, tem que revogar, né, na época, o artigo 19, que trata das excludentes de ilicitude. Porque, na realidade, o 128 nem precisaria existir, porque tem o estado de necessidade regulado, né? Então, assim, o estado de necessidade ele já abarca essa possibilidade, né? Em termos lógicos, dentro da nossa estrutura da teoria do delito, né? Mas é impressionante como, né, a gente não consegue... impressionante como a nossa doutrina não olha para questões que parecem... enfim, eu estou invocando aqui o Nelson Hungria, né, um jurista conservador, católico, né, que era contrário ao aborto, mas que fazia uma análise sistemática dentro do nosso direito, né, dentro do Código de 40. Né? E quando tu mencionou ali o debate da DPF, né, eu até fui ver, porque eu mencionei esse caso lá no Como Não Se Faz um Trabalho de Conclusão, que foi quando eu era professor da Federal do Rio Grande do Sul, eu orientei um TCC do Samuel Sganzella, querido Samuca. Né? O Samuel, na época, ele queria trabalhar a DPF, eu disse, a DPF foi julgada em 2012, né? Só que a gente estava em 2011, eu disse, Samuel, não dá porque a DPF não foi julgada, né? A gente vai ter uma dificuldade aqui.
né? Daí, como ele trabalhava no TJ, ele era assessor do Hamilton, inclusive, trabalhava no gabinete, na Quinta Câmara, eu disse, vamos tentar entender como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julga os casos de aborto praticado em caso de anencefalia. E nós encontramos, assim, 14, 15 decisões, o que para o tema era relevante, assim, e daí as decisões eram interessantes, porque grande parte das decisões do Tribunal de Justiça reconhecia a validade do aborto, só que mudava o argumento. Em alguns casos dizia que era atípico, porque não havia vida, né? A questão da anencefalia, né? Não seria possível enquadrar o feto anencéfalo no conceito de vida, e o crime é um crime contra a vida, logo seria atípica a conduta. Então, se argumentava pela atipicidade, ou pela questão do estado de necessidade, da questão do abalo psicológico à mulher, ou ainda do estado de necessidade justificante, ou ainda da inexigibilidade de conduta adversa, estado de necessidade exculpante na questão do conflito de deveres. Então, podia ser causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Né? E daí a gente mapeou, ficou bem legal o TCC dele, até sugeri para ele publicar depois em forma de artigo. Enfim, mas os nossos orientandos não nos obedecem como vocês sabem disso, né? Mas ficou muito bom, assim, a construção dogmática mesmo da discussão. E a outra questão que eu estava abrindo aqui, inclusive quando estava falando, daí eu não sei se eu te passei, eu acho que a gente não conversou sobre o livro Domínio da Vida do Dworkin, que eu estou lendo nesse momento. Eu acabei chegando nesse livro mais por força dos meus atuais interesses sobre a eutanásia, que quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu estou meio monotemático hoje sobre a questão da eutanásia, né, da morte voluntária assistida. E esse livro do Dworkin, O Domínio da Vida, depois eu posso te passar o PDF que o Léo me mandou. O Dworkin trata das duas pontas, que ele mesmo diz na introdução, aborto e eutanásia, né? Na realidade, ele trata muito mais do aborto do que da eutanásia. Só os 2 últimos capítulos são sobre a eutanásia, e ele trata, é um livro de umas 350 páginas, e eu estou lendo todo, então eu estou bem na parte do aborto agora. Interessante como ele constrói o argumento, enfim, é um filósofo pensando a questão, então vai para além da questão do direito, né, entra na questão ética, na questão filosófica, é muito rico, né? Mas o que ele diz, e que eu fiquei pensando, né, inclusive nos meus debates com o meu grupo que trata de morte voluntária assistida, né, a gente tem claro hoje que no Brasil esses caminhos de descriminalização, como é a própria DPF que trata do aborto, é pela via do judiciário, né? Então, assim, pensar em descriminalizar a eutanásia no Brasil hoje, né, ou a morte voluntária assistida, via legislativa a gente sabe porque é um legislativo extremamente conservador, conflitivo, então o caminho é o caminho judiciário, né? E daí eu acho que isso vai te interessar para a tese, porque é um debate. Eu fiquei as últimas noites, tô nesse ponto, assim, né, perdendo um pouco o sono, porque o Dworkin, ele vai analisar o caso americano da descriminalização do aborto, né, que é um caso específico lá, que eu não vou lembrar o nome do case da Suprema Corte, e ele diz, olha, nos Estados Unidos também foi via decisão da Suprema Corte, a descriminalização do aborto, em 73, se não me falha a memória. E ele dizendo, e essa questão, na nossa sociedade norte-americana, gera um problema, porque ela não está estruturado num consenso social que seria derivado logicamente pela questão do sufrágio, né? Pelo processo eleitoral, né? Então ele coloca a descriminalização pela via judicial como problemática no sentido de gerar mais conflito social sobre um tema já conflitivo.
né? Talvez, eu acho que ele é otimista demais com a via legislativa, mas eu fiquei muito tocado com o debate, né? Acho que é interessante, de alguma forma, abordar. Ele diz, olha, seria uma forma de, aspas, pacificação ou pacificação parcial do debate se isso fosse para o parlamento e o parlamento decidisse, enfim, é algo que, sinceramente, eu nunca tinha pensado e surgiu com a leitura, mas daí depois eu te passo também, Ada. E, Marcelo, fala, Marcelo. Justamente na esteira do que o senhor colocou, a recente decisão da Suprema Corte Americana, Dobbs versus Jackson Women's Health, que foi de 2024, que ela remete para as instâncias majoritárias e não contramajoritárias a questão da decisão sobre o aborto. E tem um artigo muito interessante do Wisconsin Law Review que fala justamente da dificuldade, né, de uma instância majoritária, né, e principalmente os parlamentos estaduais, de você, né, reverter isso, né, no campo majoritário, somente no campo contramajoritário. E essa decisão de 73 que o senhor cita, né, que é Rose versus Wade, que foi da corte do Warren, né? Ou seja, a Suprema Corte ela está absolutamente Exatamente, Marcelo. Estava capturada. procurando e é exatamente esse caso. E ela está capturada por um campo, né? Depois do Reagan, né? A corte se tornou a corte Rehnquist, do presidente Rehnquist, e absolutamente é, 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 conservadora, né? Então, esse artigo até fala do cinismo de devolver essa questão de um desacordo moral razoável, né, para a instância majoritária. Eu acho que é praticamente impossível uma instância majoritária estabelecer o aborto. Mas eu queria saber só, porque tem essa decisão, é ignorância minha, mas até se a expositora, né, ela pode falar do habeas corpus 124.306, que é da inconstitucionalidade da criminalização até o terceiro mês de gestação. Como está isso, né? É uma decisão até mencionada lá no livro do Barroso, né? Oi, Marcelo. Eu realmente não peguei esse habeas corpus. Eu não sei, não estou acompanhando esse habeas corpus, porque, na verdade, eu estou trabalhando com a DPF 442, que, na verdade, a gente sabe que nem vai ser julgada, né? Mas eu estou fazendo isso como uma forma mais formal de formalizar isso dentro do meu trabalho, porque pede, eu não posso falar de aborto sem falar da DPF 442 aqui no Brasil, mas, de fato, esse HC eu não peguei, eu não tenho acompanhado. Eu não sei. Ele já tem ele já tem alguns anos e é do ministro Marco Aurélio, mas é aquilo que, para reforçar, é a capacidade institucional do próprio Supremo, né, que está sendo atacado num momento de absoluta corrosão democrática, né? Que aí eu acho que o campo, a discussão do aborto, ele, não sei se você tem essa visão da interseção da discussão do aborto com essa questão da corrosão democrática e das capacidades institucionais das cortes, né, das Supremas Cortes ou dos tribunais constitucionais de enfrentarem isso, que o legislativo, obviamente, joga para as cortes constitucionais, né? Eu não sei te dizer, né, do HC, mas da DPF, ela foi ingressada, se não me engano, em 2017. E apenas em 2023, a Rosa Weber, que era presidente do STF na época, antes de se aposentar, como último ato dela, então pegou a DPF 442 e botou um voto favorável, então, à descriminalização até a 12ª semana. E aí, movimentou o processo, os movimentos sociais viram essa movimentação, pressionaram então o Barroso, que assumiu a presidência do STF, para tentar pegar qual era a posição dele em cima disso. E a declaração dele já diz que isso não vai ser julgado. Ele acha que não é um ato de decisão judicial, que tem que ser levado, então,
para o legislativo, que representa, né, o povo, para que ele, então, decida e defina se deve ser descriminalizado até a 12ª semana ou não. O que é até um pouco, não digo contraditório, mas é um pouco, no mínimo, estranho, porque foi o Barroso quem ingressou com a DPF 54 do feto anencéfalo, né? Ele quem representava o Conselho dos Trabalhadores da Saúde, da enfermagem, enfim. Então, a gente, enquanto movimentos sociais, ativistas, enfim, esperava que ele fosse ter uma postura diferente dessa que ele demonstrou nessa declaração. Mas, a partir disso, então, a gente já viu também que não é essa a intenção do STF, que isso vai ficar, né, vai ser enrolado, digamos assim, até que o movimento venha a pressionar de novo, talvez, para que isso seja votado. E que vai votar de uma forma não favorável, acredito. Eu não tenho procuração do ministro Barroso, mas eu acho que tem a ver com a capacidade institucional. Ou seja, é um momento em que ele não quer pautar isso, entendeu? Sim, sim, sim. Ele declarou isso, inclusive. É uma questão, acaba sendo uma questão política, ou seja, essa necropolítica, né, acaba afetando, né, decisões iluministas ou decisões contramajoritárias que poderiam, né, assegurar, né, direitos reprodutivos das mulheres no século XXI. Né? Exato, exatamente. Maravilha, gente. Estão me ouvindo? Ah, tá. Sim. Alguma questão mais, meu povo? Não vamos abusar também da Ada, né, que já são 10 para as 10. Mas, Ada, muito obrigado, foi ótimo. Enfim, adorei. Tenho certeza que foi muito produtivo para todos. Né? Tem os alunos, como eu falei, né, esses são temas que movem por todas as questões que a gente sabe, né? E a tua fala foi extremamente esclarecedora. E tô louco para ver a sequência da pesquisa. Te mandei até já o livro do Dworkin por WhatsApp agora, o PDF. Muito obrigada, então, prof. Obrigada. Em outubro eu volto para Bogotá, fico mais 5 meses. Aí sim, com uma pesquisa mais direcionada, e eu pretendo ir em instituições de saúde, levantar dados oficiais, enfim. E aí, quando eu tiver esses resultados, posso compartilhar com o grupo também, com as suas turmas, enfim. Ótimo. Quero ver se me encontro contigo lá, então, no segundo semestre. Beleza. Antes em Porto Alegre, logicamente. Bom, então é isso, pessoal. E os alunos, a gente se encontra amanhã, então, né? Porque tem prova. Temos prova amanhã, no primeiro horário. Então, boa sorte nos finais dos estudos aí. Até amanhã, gente. Mestre, boa noite. Oi. Mestre, compartilhe o livro. Compartilhe o livro. Sim, beleza. Compartilho sim. Falou. Abraço. Obrigado. Boa noite.